Olá, pessoal. Eu vou fazer a abertura aqui do vídeo sobre o X-Research no CID, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, focado em inovação, e que está fazendo 18 anos esse ano. Temos a unidade de Campinas, que foi onde tudo começou, e temos mais duas unidades, uma em Recife, em Pernambuco, e outra em Manaus, no Amazonas. Bom, aqui eu vou falar rapidamente o porquê que a gente teve a ideia dos grupos de estudo / especialização. No ano passado, a nossa gerente, a Fernanda, ela rodou uma pesquisa de satisfação com os nossos stakeholders, parceiros de trabalho, os gerentes de projetos, o nosso principal cliente e outros clientes, e a gente identificou pontos de melhoria no nosso time. Também identificou necessidade de uniformizar o processo de trabalho e o nível de conhecimento da equipe, porque a gente tem uma série de designers de vários níveis diferentes, de júnior, pleno, sênior, master, e o nosso tipo de alocação é um pouquinho diferente. Tem designer, por exemplo, que fica sozinho num projeto, então a gente precisava dar suporte para todo mundo e que o nível de qualidade ficasse igual. Bom, depois dessa conversa com a Fernanda, pensamos em como nivelar no mínimo denominador comum, como aumentar o nível de conhecimento entre todos os designers e como consolidar esses processos. Para começo, assim, a gente identificou 5 grandes áreas a serem desenvolvidas, que é o que eu considero, por exemplo, o essencial na área de UX e UI design e pesquisa, né? Que foram essas 5 áreas: UX Research, design de interação, design visual, UX Writing também, porque temos demanda nos projetos dessa área de estudo, e o 3D Design, que a gente tem uma área totalmente à parte dentro do design, mas que está sendo super demandada e estávamos contratando mais gente. Para cada área foi escolhido um líder para coordenar os estudos, não é assim, a gente determina os assuntos, mas a gente coordena o que vai ser entregado para toda a equipe de design. Somos 30, né? E os participantes foram conduzidos por sua afinidade. Vocês vão ver depois 2 dos nossos designers respondendo porque estão aqui também nesse grupo de estudo, e as necessidades do time e dos projetos. Eu, por exemplo, escolhi o tema UX Research, por quê? Porque eu tinha muita demanda de pesquisa para mim nos projetos que eu trabalhava, por conta da minha formação adicional em marketing e inovação, além do design, e que sempre me levava para entender o porquê das nossas demandas, né? Então, eu naturalmente ia para a área de UX Research. E durante a pandemia eu senti necessidade de formalizar, fiz uma formação adicional de UX Research e comecei a atender a demanda de conhecimento do time, só que não dei conta e eu senti que a gente precisava ampliar essa área de conhecimento. O nosso time é constituído por mim, Daniele Zandoná, pelo André de Freitas, pelo Daniel Sanomia, pela Ingrid Laiara, pela Maiara Magalhães, que já trabalhou com pesquisa antes, e pelo Sidclay Sobral. E aí, o que a gente está fazendo agora, pessoal? A gente começou estabelecendo uma base inicial de UX Research e já compartilhamos esse conhecimento com uma aula da Maiara, e ela vai continuar essa aula esta semana, né? Para o time inteiro. E esse ano a gente vai focar em estudos de métodos qualitativos em profundidade. A gente deixou os quantitativos mais para frente, tá? Focamos também em benchmark, desk research e os testes de usabilidades, porque são os temas que a gente mais aborda e mais são requisitados no nosso projeto. Onde que a gente quer chegar? A gente quer melhorar o nível de qualidade, como eu já disse, aumentar a nossa assertividade nos projetos, estabelecer um processo mínimo e facilitar a vida de nossos designers nos projetos. E aí, posto tudo isso,
Falei um monte, agora eu vou deixar os outros falarem, tá bom? E eu quero começar com uma pergunta aqui para a Maiara e para a Ingrid, já chamando o povo na chincha. Por que você escolheu o X-Research como uma área de foco de estudo e especialização dentro do CID? Maiara, começa, por favor. Oi, gente. É um prazer estar aqui falando sobre um dos temas que eu mais gosto de falar. E, enfim, para quem me conhece, sou muito falastrona. Então, por que escolhi aqui no CID, né? Estudar esse tema? É um tema que eu me interesso dentro do design, né? Já faz um tempo e tento sempre me aprofundar, estudar mais. Eu já vinha com a bagagem, com experiência nesse tema. Então, as experiências de trabalho, né, que tive antes do CID, eu trabalhava muito focada em pesquisa, tinha um foco em pesquisa, em UX Research e em negócios. Então, passei aí os meus 2 últimos anos antes do CID, né, 2018 aí para 2021, 2, 3 anos, né, por aí, trabalhando mais especificamente com pesquisa e com UX, né? Trabalhava muito pouco com interface. Então, uma das coisas, assim, a grande motivação é porque, além de ser apaixonada pelo tema, eu já tinha uma experiência e daí acredito, né, que a gente consegue compartilhar, então, as experiências que eu tive, consigo compartilhar com o time, não só o nosso time de research, né, do grupo de especialização, mas com o time todo de design do CID. Enfim, um pouco de experiência, né, a grande motivação, um pouco de experiência é algo que eu realmente gosto de trabalhar e gosto de estudar, assim, sobre um tema. Então, quando estou trabalhando com isso, vou aprendendo umas coisas, vou fazendo cursos, então isso, enfim, deixa os meus olhos brilhando, eu me empolgo bastante, assim, para falar. Tanto é que Dani botou aí que eu dando aula, né? Porque, enfim, vou aí falando e trazendo aí essa experiência e acabo, de fato, falando bastante sobre o tema e compartilhando. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tu, Ingrid? Por que tu escolheu, assim, estudar e participar do grupo de research? Então, olá, pessoal, né, também. O meu motivo foi assim como o teu, Mayara, foi um motivo bem pessoal, né, por afinidade. No meu caso, eu gosto muito de descobrir coisas novas, né, então eu acredito que essa etapa, né, de pesquisa, a gente consegue descobrir coisas que a gente nem imaginava, assim, sobre o que a gente pensou no projeto e também sobre, sei lá, como criar um produto novo, né? Então, essa é a minha maior motivação, assim, ter descobrir isso daqui vai ser massa para melhorar esse produto, né? E aí, ao contrário de Mayara, eu não tenho tanta experiência assim, minhas experiências foram pontuais, então eu escolhi estudar isso por gostar e por saber que eu tenho muito a aprender ainda, né? Então, acho que está bem equilibrado aqui o grupo. Então, é isso. Bom, agora eu vou chamar outras pessoas para responder a próxima pergunta aqui da nossa roda de conversa. Daniel e André, quem faz o X-Research no mercado e dentro do CID, gente? Eu sei que o Daniel fez uma pesquisa o ano passado, não foi? No mudo, Dani? É isso mesmo, Brasil? Eu acho que é o que a gente mais falou técnica. na pandemia. A gente fez uma pesquisa o ano passado para ver tendências de UX e como que estava o panorama da área, né? Então, tipo, lá fora a gente viu que as empresas estão indo para essa direção de
buscando mais profissionais da área de pesquisa, né? Só que elas exigem um nível alto de qualificação. Então, por exemplo, um profissional que queira atuar nessa área em uma empresa grande que vai fazer esse tipo de pesquisa mais pura, né? Mais pesquisa de base, que é aquela que é uma pesquisa sem um objetivo aplicado ainda. Então, tipo uma pesquisa que o Google, a Microsoft, a Meta, a Apple vai fazer. Elas exigem uma especialização de muitos anos de estudo. Então, alguma coisa entre 6 e 12 anos, a pessoa teria que ter um mestrado ou um doutorado para estar atuando nessa área. Então, a barreira de entrada é alta ainda. Mas o André vai falar, e no Brasil a pesquisa ela ainda é feita mais no nível operacional, assim, então ela não exige uma qualificação tão alta. Conta aí, André, como é que está a situação? É isso mesmo, Daniel. Eu acredito que exatamente no Brasil a qualificação, né, ainda é menor, né? Não exige tanto igual o mercado, né, internacional que a gente está vendo aí, das nossas pesquisas, né? E uma coisa interessante também que a nossa pesquisa ela é mais operacional, né, e direcionada para projeto. Então assim, são poucas empresas, né, que realmente foca, né, realmente na pesquisa como um todo, né. Apesar disso, né, apesar desse crescimento também aqui no mercado nacional, as equipes de pesquisa ainda representam, né, para vocês verem, somente 10% do nosso mercado. Então, ainda no Brasil ainda tem muito a crescer ainda, né, essa parte de pesquisa. E uma coisa interessante que a gente também achou nessa pesquisa que a gente fez é que o número de profissionais de UX contratados estão crescendo, né? Então, tipo, tá aumentando, mas os times ainda são pequenos. Então, tipo, a gente notou ali um fato interessante, assim, tipo, a maioria dos funcionários estão em empresas com mais de 100 funcionários, então não são empresas pequenas. Todavia, os times de UX, de design, no caso, eles têm só até 10 membros, assim. Então, tipo, tem uma proporção meio desequilibrada. E aí, se você for considerar a parte que fica exclusiva para pesquisa, ela é quase inexistente, assim, de profissionais que ficam só por conta de fazer pesquisa. Então, o André até viu na pesquisa do Brasil lá, eles estão concentrados, a maioria, em alguns setores, né, André? Isso, é mais na área, por incrível que pareça, né, na área financeira, acho que não é surpresa para ninguém, e na área de seguros. A gente sabe que a grande maioria realmente tem áreas específicas somente para pesquisa, principalmente em instituições financeiras, né, que eu acho que todo mundo tem esse conhecimento, né? Não é muito novidade. Mas, por exemplo, as empresas, instituição de TI, ainda não é todas que têm uma equipe, né, específica para isso, né? Para realmente pesquisa de mercado, enfim, focado nesse objetivo. E o CID, ele encaixa nesse contexto, né? O nosso time de design tem mais de 25 pessoas e a gente não tem um grupo específico que fica focado só em fazer pesquisa. A gente fica alocado em projetos e a pesquisa é feita de forma pontual, né? Mas a gente está começando o nosso grupo, né? Exatamente. Existe, né, um grande interesse da gerência do CID, como a própria Daniela comentou, né, capacitar, né, os profissionais, né, nós aqui na nossa equipe, para executar essas atividades, né, de pesquisa realmente de fato dentro do CID. Então, é interessante que a gente percebe esse crescimento, né, essa preocupação também em capacitação aí dos profissionais de design, né, na área de pesquisa. E como a gente viu, esse profissional não nasce da noite para o dia. 6, 12 anos de estudo formal. Então, quanto antes a gente começar a preparar,
melhor a gente consegue, mais rápido a gente vai conseguir se posicionar, porque a tendência que a gente notou na pesquisa é nessa direção de um UX Research mais científico, né, do que no achismo. Então, é basicamente isso, Dani, de forma rápida, que a gente descobriu. Concordo com tudo. E agora, então, eu vou chamar outras duas pessoas para responder a próxima pergunta. Se preparem aí, Cid e Maiara. Em qual momento aplicamos o UX Research aqui no Cid? Ah, que Cid. delícia! Fala, aqui no Cid. Você quer começar? Não, pode começar. Bem, eu vou dar meu testemunho, tá? Eu acho que em qualquer momento, né? Qualquer momento é o momento de fazer pesquisa, né? Tipo, se em um determinado ponto do projeto você tiver a chance, né, de executar uma pesquisa, não perca tempo e faça, porque sempre você vai ter benefício, seja tardio ou não, mas dentro do processo de design, né, e considerando um processo de iteração, né, que a gente vai estar buscando entender os problemas e tentando corrigi-los, mesmo que a gente faça no final, por exemplo, não seria errado estar fazendo, importante estar fazendo. Então, assim, a questão é que é possível, né, aplicar as técnicas de pesquisa em qualquer etapa desse processo de design, seja na etapa de discovery, né, ou para validar uma hipótese, seja para validar um fluxo, através de algum teste de usabilidade, seja para verificar, né, mesmo que no final, né, se aquela sua proposta, se ela está adequada, né, para o seu público-alvo, né. Então, eu acho que o importante é saber qual método, né, que a gente pode estar utilizando naquela etapa do projeto, né, e qual é o seu objetivo com aquela pesquisa, né. Eu acho que qualquer designer vai sempre extrair ótimos insights, mesmo que, por exemplo, não utilize um método muito by the book, e essa história de by the book de fato não existe, né? Mas qualquer pesquisa que você faça, mesmo que você fale ou erre, e isso a gente está vendo aqui no projeto, pelo menos no projeto que eu estou trabalhando junto com o André, que não importa o que a gente faça, a gente sempre vai estar extraindo uma informação importante para o projeto. Então, não existe um momento ideal. Existe você se agarrar a essa oportunidade de fazer esse teste ou essa pesquisa e fazê-la, né? Obviamente, buscando o máximo de informações para saber em qual etapa o seu projeto está e qual seria a técnica mais adequada. Acho que é isso que eu penso. Eu concordo contigo. Eu acho que se a gente for esperar o momento ideal, né, na vida, vai ter, né? nunca vai acontecer. E na vida do designer, principalmente, assim. Concordo, assim, acho que em todos os momentos eu já tive experiência de fazer pesquisa em todos os momentos, né? Enfim, passei por empresas diferentes que tinham maturidade diferente de design, de pesquisa, até pelo tamanho, né? A gente também tem que situar nisso, né? Quanto maior e quanto, enfim, mais antiga a empresa, enfim, é difícil a gente pegar algumas dinâmicas, enfim, são muitas pessoas, uma organização grande, a gente tem que... Não vai aparecer o momento ideal, né? A gente vai ter lá que buscar nossas oportunidades para conseguir fazer, né, o que a gente precisa fazer. Aqui no CID, assim, eu estou conseguindo super usar em quase todos os momentos. Foi mal, galera. Aqui os cachorros, é uma cachorrada aqui em casa, certa hora da noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Massa. Aqui no CID,
Principalmente eu estou fazendo no começo do projeto. Nem todos os projetos a gente vai conseguir fazer, independente de ser aqui no CID ou não. Mas eu estou aí buscando qualquer oportunidade que tenha num projeto de fazer. Então, é mais ou menos como o Cid comentou, tipo, no começo do projeto, no meio do projeto ou no final do projeto, vai ter espaço para fazer pesquisa. A gente vai encontrar uma técnica específica, adequada para aquele momento, mas eu estou conseguindo. Ainda não consegui chegar nesse ponto final, porque os projetos que eu estou, enfim, os projetos que passei pelo CID, a gente ainda não consegui, não está nessa parte final, né, para fazer teste de usabilidade, mas daí eu consigo, no começo, fazer alguma pesquisa secundária, alguma entrevista com pessoas envolvidas no projeto. Às vezes consigo fazer com o usuário, às vezes não. Então, a gente procura aí outras técnicas, né? Outros meios e ferramentas para ter essas informações de usuário. Mas eu acho que é isso, assim, é buscar oportunidades sempre que a gente estiver no projeto de usar alguma técnica e dar a profundidade que a gente tem o tempo, assim, que tem aquele tempo para isso, né? Se a gente tiver uma semana para fazer pesquisa, a gente vai fazer pesquisa. Se a gente tiver 2 dias, a gente vai na loucura, mas vai fazer, né? Vai dar um jeito de fazer, porque de fato a gente, pelo menos pela minha experiência, enfim, eu consigo ver grandes mudanças, né? Até os projetos mais assertivos, quando a gente tem mais informações, né? Informações sobre usuários, informações técnicas, informações sobre pessoas interessadas pelo cliente, enfim, o cliente do nosso cliente. Então, quanto mais informação a gente tem, mais assertivo, mais preciso vai ser a solução que a gente construir. Então, sou desse time aí que não há momento ideal. Enquanto a gente puder fazer pesquisa, a gente vai fazer. E se conseguir a gente fazer uma pesquisa complexa com grande profundidade, vai ser o ideal, maravilhoso, incrível. Mas se a gente tiver 2 dias para falar com 5 usuários, no mínimo, vai ser interessante também. A gente vai obter informações e insights e vai construir alguma solução mais assertiva. Perfeito. Muito bom. E agora, vou preparar aí para a 4ª pergunta, a Ingrid e o Daniel. Preparem-se. Quais são as ferramentas mais usadas pelo nosso time? Um de vocês vai ter que comentar. Eu posso começar. Então, como a gente falou, o contexto que a gente faz pesquisa nos nossos projetos aqui, ele geralmente bem pontual e é focado assim para as atividades do projeto. Então, uma ferramenta que a gente usa muito comum é o benchmark. Então, quando a gente vai começar uma atividade, para uma nova feature ou um novo componente do projeto lá, a gente sempre tenta ver se já existe alguma coisa parecida assim no mercado e a gente desenvolve a nossa baseado nisso aí, né? Tipo, a gente costuma ver tendência, o que os outros, qual que é a tendência para esse tipo de funcionalidade, como que está sendo feito, e aí a gente aprende com o erro dos outros, né? Isso que é bom. A gente não precisa errar primeiro, mas tem vezes também que a gente não tem, assim, a gente é o primeiro, então, a gente trabalha em alguns projetos que são de ponta, então não tem o benchmark específico, assim. Aí o que a gente faz? A gente faz o benchmark de uma ferramenta de outro contexto que pode ser aplicado no nosso também. Ou a gente usa, tipo, as melhores práticas para desenvolver do zero também, e aí a gente ajuda os outros com o benchmark em cima da nossa. Uma outra coisa também que é muito comum a gente usar são entrevistas, assim. Então, tipo,
Eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, algumas a gente fez via formulário, então foi uma pesquisa, uma entrevista mais estruturada, assim, as pessoas iam respondendo de acordo com o que elas achavam. É boa, barata e o resultado é rápido, assim. Então, tipo, se as pessoas colaborarem respondendo, claro, tem esse desafio, mas geralmente é bem tranquilo, assim, e agrega bastante para o projeto. Então, a gente faz um formulário estruturado, né, e pergunta para os stakeholders ou para os prováveis usuários, e aí a gente coleta e aplica de alguma forma no projeto. E no seu caso aí, Ingrid, como é que é? Aqui, como você falou, né, a gente aplica, e o pessoal também falou, né, Cid e Maiara, a gente aplica pontualmente e dependendo do momento do projeto, né? Então, se é um projeto novo que chegou para a gente pode usar personas, por exemplo, é algo que a gente usa aqui no Cid também, mais voltado para proto-personas, né, no caso, porque a gente faz muita desk research, então a gente pode pesquisar, o que é que o pessoal está falando sobre determinado assunto na internet, né? Ver reviews, e aí a partir disso a gente consegue coletar necessidades, né? Necessidades que as pessoas estão falando lá na internet, sei lá, algum canal de rede social, alguma coisa desse tipo. E aí a gente consegue montar um perfil que seria uma suposição de um usuário, né? Qual seria esse usuário? A outra coisa que a gente aplica aqui bastante é o teste de usabilidade, que é basicamente uma ferramenta, né, para a gente descobrir se um produto está sendo fácil ou difícil de usar, né? E aí eu acho que esse também é bastante utilizado aqui dentro do CID atualmente, né? Principalmente o moderado, né? Aquele que tem um facilitador e você consegue passar determinadas atividades para as pessoas e elas executarem, né? Então é isso, eu acho. Os mais usados. A Ingrid lembrou uma ferramenta importante aí. Alguns produtos que a gente trabalha, alguns projetos, eles já estão mais maduros, assim. Então, eles já têm uma outra fonte de pesquisa, que é o Analytics. Então, tem alguns que a gente consegue estudar os dados que o Analytics coleta para poder gerar melhoria de produto para o próprio usuário. Então, essas acho que são as mais comuns, assim, dentro do nosso contexto. Com certeza. Acho que vocês abrangeram bem o panorama nosso atual. E aí, para a quinta pergunta, que é: quais os desafios enfrentados na prática do UX Research no nosso dia a dia, endereçada ao André e ao Cid, e passar perrengue esses dias? Posso começar, Cid? Manda bala aí. Não, bom, os desafios são vários, né? E é engraçado que sempre estão mudando, né? E melhorando. Assim como a gente também, né? Mas assim, quando comecei, né, esse trabalho de pesquisa, especificamente em design, a dificuldade e o desafio que eu encontrei é convencer, né? Convencer os clientes e validar que vale a pena pagar a pesquisa, né? Investir na pesquisa. Eu acho que isso está mudando, mas esse ainda continua um grande desafio nas empresas, né? Que trabalham com projeto, enfim. Bom, e o crescimento por outro lado, ele está crescendo, né? Com esse crescimento, né, da pesquisa, os clientes vendo a importância que tem a pesquisa, de investir em uma pesquisa e consolidar, né? Estão surgindo novos desafios com isso. Por exemplo, um dos desafios é como manter a qualidade da pesquisa. Então, ou seja, os clientes estão, né, analisando e vendo a importância, mas com isso também exige a nossa qualificação, né? Cada vez mais
dessa pesquisa. E também outra coisa também, como saber e ter acesso a tudo, né, que está sendo feito em uma pesquisa, né? Eu acho que esse é o desafio também, como a gente pode coletar esses dados, aonde a gente vai coletar esses dados, né? Esse também é um grande desafio, porque muitas das vezes a gente, né, não consegue, né, ir a campo, enfim, ou conversar com a pessoa certa. Esse também, para mim, é um desafio do momento, né? E eu até vou fazer um comentário aí, André, em cima da sua fala. Não aguento, né? Eu preciso falar também. E a gente também tem o desafio de como levar esses insights para os nossos stakeholders, né? Para a equipe de desenvolvimento, para o cliente. Tem toda essa parte aí de convencimento também, né? Sim. Exatamente. E eu diria até, Dani, enfim, pessoal, que assim, aqui no CID a gente tem esses desafios, né? Eu concordo plenamente com o André, mas a gente também está tendo oportunidades, né? E os desafios, especificamente falando deles, assim, são muito relacionados também aos métodos, né? E técnicas de pesquisa que a gente vai estar aplicando especificamente, né? E todo esse aprendizado e essa capacitação do time de designers, né? Para fazer esse trabalho bem feito, né? Para ter essa qualidade que o André tá comentando, né? E, de fato, a gente conseguir, né, bons resultados, né, e insights importantes para o projeto, né? Um desafio que eu considero, né, um desafio bem pontual, né, mas que é importante, que pode parecer uma bobagem, mas é o recrutamento, né? O recrutamento de usuários, né, é uma atividade que por exemplo, num teste de usabilidade, encontrar um perfil de usuário ideal, né, é bem difícil, né? Principalmente em alguns projetos que a gente tem faixas etárias bem específicas, né? Então, encontrar esse perfil ideal com a faixa etária correta e ter um cronograma de pesquisa adequado aos participantes parece uma bobagem, mas é uma coisa que pode impactar no todo o seu planejamento, né? Você, para fazer um teste de usabilidade, você precisa realmente ter cada passo muito bem estruturado, enfim, todo o roteiro, validar com os parceiros que vão estar acompanhando você ali, mas se você não encontrar esse perfil, todo o seu trabalho vai por água abaixo e se esse usuário, ou se alguns, por exemplo, um exemplo que a Mayara falou, se a gente tiver 5 usuários para a gente entrevistar ali e tal, seria ótimo. Pode acontecer de ter desistências, né? A gente executou um teste no começo desse ano que, de última hora, acho que exatamente no mesmo dia do teste, um dos participantes não pôde aparecer, né? Estava doente e tal, né? Então, assim, são pequenos detalhes que você que são pequenas barreiras, mas que podem causar um grande estrago dentro de um projeto de pesquisa com o usuário, né? E já falando das oportunidades, assim, eu posso dizer que no projeto que eu e o André, que a gente está participando, né, a gente está tendo uma total abertura, né, incentivo dos stakeholders, tanto internos quanto externos, né, dos nossos principais clientes, né, para realizar pesquisas com os usuários. Então, essa é uma oportunidade que eu não tive em outras empresas que eu trabalhei, né? Então, esse tipo de pesquisa e levantamento de dados era uma coisa muito difícil de se conseguir. E aqui no CID a gente está tendo esse espaço para poder fazer pesquisa, para poder coletar as melhores informações para que o nosso projeto entregue a melhor solução possível, né? Eu acho que é isso. Desculpa, pode falar. Só complementando também, aproveitando o que o Cid comentou, eu acho que os desafios se tornam tranquilo e fácil quando tem uma equipe unida, né? Eu vejo isso também no CID. A equipe de design do CID, ela é totalmente unida, né? E também com as iniciativas que a gente tem, né? Que é essa troca de conhecimento, né? Até fazer uma propaganda aqui que a gente tem o XBAR,
Então, essas trocas de conhecimento é muito importante e acaba os desafios a gente supera os desafios por ter essa troca de conhecimento, essa união que a equipe tem de design. Para você que é de fora, todo mundo deu risada, porque quem lidera a iniciativa do UX Bar é o André. Então, ele está fazendo propaganda para a iniciativa dele. Mas que é excelente, bacana, parabéns. Mas não é minha, né? É de todo mundo, né? Eu acho, né? A iniciativa. Então, acho que é legal isso. Um outro desafio que a gente tem, aqui eu falo por experiência própria, é que a gente lida com dados muito sensíveis de segurança. Sim. Então, às vezes, a gente tem que fazer pesquisa iterativa. Eu fiz uma pesquisa em 2020 para um device e que eu tinha uma informação num nível, eu desenvolvi uma pesquisa desk em cima, pesada, aí vinha um pouquinho mais de informação, aí eu aprofundava mais em ergonomia e todo tipo de assunto, uso, entrevistas com possíveis usuários, e aí cada dia tinha uma informação nova. Eu não tinha toda a informação, então eu acho isso, o que algumas pessoas podem achar um terror, eu achei fantástico, porque cada dia tinha uma descoberta nova. E como a Mayara disse, a gente gosta de descobrir as coisas, né? De aprofundar, vasculhar a fundo, então isso também é muito gostoso. A gente brinca aqui, eu coloco brinca, com tecnologias novas de ponta, e isso é muito gostoso. É pesquisar não só o usuário, mas pesquisar o usuário para novas tecnologias. E aí, para finalizar, a última pergunta não é endereçada a ninguém e a todos. Como é que o time de UX Research, nós aqui, vamos compartilhar o aprendizado que a gente está tendo com o restante dos designers do CID? Eu já falei da aula da Mayara, né? Brilhante, todo mundo adorou. Vai ter uma segunda edição amanhã, do dia que a gente está gravando esse vídeo, que é dia 25, dia 26 ela vai falar de novo, vai complementar. Temos a nossa página que está sendo complementada pela Ingrid e pelo André. O André que começou a montar, a Ingrid colocou o conteúdo lá. O Cid está liderando a iniciativa, eu vou deixar eles desenvolverem um pouquinho mais esse assunto, né? Só estou dando a introdução, chamando. O Cid está escrevendo sobre testes de usabilidade, porque ele está liderando uma série de testes aí com usuários reais. E o Dani está fazendo uma pesquisa pesada em inovação. Então, gente, cada um fala um pouquinho aí para a gente fechar. Obrigada de quem acompanhou a gente até agora. Quem vai puxar? Tem o blog, né, que faz propaganda aí, Ingrid. Ingrid, fala do seu filho. Do blog de design, que acho que Dani comentou sobre a página, né, que a gente está incluindo conteúdo para, enfim, tem essa forma da gente compartilhar com o nosso time, né, com o time de designers. Então, temos as iniciativas do próprio time de design, mas também temos aí iniciativas para fora, né, do nosso time de design, para todo o CID e também além do CID, né, para todo mundo. Exato. Então, a gente tem dando aqui um momento de propaganda também, né? A gente tem uma página no Medium, né? CID Design. Então, quem quiser saber mais o conteúdo que o pessoal aqui publica, é só procurar lá. Inclusive tem um texto meu focado em UX Research para inovação. Então, bora lá, gente. Beleza. Eu também pretendo compartilhar um conteúdo lá no blog, né, e também no site, especificamente sobre boas práticas de pesquisa com crianças, né? Então é um trabalho bem de nicho, mas que é super desafiador. Então, eu estou coletando aí um vasto material, já está bem extenso. E eu espero que todo mundo goste, porque eu acho que é um público muito peculiar e
de alta rotatividade. Então, quanto mais a gente souber como lidar, a gente vai conseguir extrair informação dos pequenos usuários, né? É isso. Eu acho que a gente está fazendo aí, nesse primeiro ano, né? Tipo, a gente está ainda nos nossos primeiros passos. Então, nosso objetivo é que todo o time de design esteja na mesma página, né? No mesmo nível. E daí a gente está fazendo, que a gente brinca, né? Uma coleção de conteúdos, né? Então, a gente está com vários conteúdos, mais específicos ou não, mas temos aí vários formatos de conteúdo e esse ano tentando montar essa coleção para que ano que vem a gente evolua mais. Eu gosto de usar meus talentos de pesquisador para a parte de inovação. Então, o CID tem iniciativa interna, né? Ele abre editais para inovação. Então, eu acho interessante assim, pesquisar gaps de pesquisa, né? Onde que tem espaço para melhoria e aí aplicar essa pesquisa que a gente tem em um produto novo ou melhorar um produto que já existe ou trazer um produto de um contexto diferente para uma nova aplicação. Então, essa parte aí, o CID, ele ajuda bastante a gente, né, a desenvolver os próprios projetos aí. Então, é uma área que eu curto bastante. O André e o Sid Clay também, a gente conversa bastante sobre isso aí, a gente troca as figurinhas. Eu estou achando que Daniel vai ser um meta-pesquisador, né? Tipo, pesquisa, meta-pesquisa. Uma pesquisa dentro da pesquisa. De base, né? Exato. E lembrando que a gente também está montando um repositório com conteúdo, né? Para facilitar, criando templates do material, tudo para o pessoal usar de bate-pronto, de não ter que reinventar a roda cada vez que for fazer uma pesquisa, né? E um processo, não dizendo aqui você tem que fazer isso, mas de repente levantando um pequeno processo para quem está perdido, dar uma olhada e depois vir falar com a gente assim, ó, se eu fizer isso aqui, o que que acontece? Se eu fizer isso, também ajudando o pessoal a acelerar, né? É isso. Alguém mais quer fazer uma adição aí? Acho que não, acho que o que fica agora é uma chamada, né? Para contem com a gente quando precisarem, quando, enfim, quiserem ouvir, sei lá, um pitaco, contribuições, a gente está à disposição. E a ideia é que a gente vá todo mundo junto, né, para um objetivo comum, que é que cada um tenha autonomia e consiga fazer pesquisa nos seus projetos, mas qualquer coisa assim, de tipo dúvidas, enfim, a gente vai estar aqui para contribuir. Pois é, e mais conteúdo, apresentação para o Exbar, né, André? Com certeza. Sim. Faz parte das nossas iniciativas internas de troca de conhecimento e o blog é a nossa conversa com o público externo, que trazer um conteúdo mais selecionado e apurado para a gente conversar com o mercado e com os nossos parceiros, os designers de outros locais, né? Gente, obrigada pela audiência até agora e até a próxima semana de design do CID. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.